eu vou lhe fazer uma pergunta muito importante. A sua empresa tem foco no cliente? Sim ou não? Se você responder agora, você vai dizer sim ou não. Se sua resposta for sim, muito bem. Se sua resposta for não, então vamos entender o que é esse princípio do foco no cliente e como a gente vai aplicar, como você vai ajudar o seu cliente ou a sua empresa a implantar e manter o foco no cliente, porque às vezes as empresas até dizem que tem foco no cliente, mas será que elas conseguem manter e evidenciar esse foco realmente conforme precisa ser? Então, o foco no cliente quer dizer o seguinte, que o foco precisa estar em aumentar a satisfação do cliente. Será que sua empresa, seu cliente, está aumentando a satisfação do seu cliente? Será que o foco dele realmente é em aumentar a satisfação do cliente? Como é que você sabe se o seu cliente está satisfeito? Como a gente faz isso? A gente faz uma pesquisa, né? Então, vamos lá. O foco precisa estar em aumentar a satisfação do cliente. Ou seja, eu preciso sempre fazer melhor, eu preciso entregar mais e melhor, mais e melhor. Como eu aplico esse foco do cliente? Como eu aumento a satisfação do cliente? Então, eu elenquei aqui 4 itens aqui. Como eu aplico? Primeira coisa que a gente precisa fazer é saber, conhecer as dores e as aspirações do seu cliente, né? Ou então, como diz a norma ISO 9001/2015, as necessidades e as expectativas do cliente. Será que a empresa conhece essas necessidades, essas expectativas? Quais são as dores do seu cliente? O que ele gostaria de receber? Será que a empresa entrega aquilo que de fato ele gostaria de receber? Então, vamos colocar aqui, listando, né? Cada cliente precisa ter uma lista, uma listagem de cada uma das necessidades e expectativas do cliente, tá? Uma listagem, necessidades e expectativas. Necessidades e expectativas, ou seja, que podemos dizer que são, né, os requisitos. Cada cliente tem um requisito. O cliente quer receber 10 piloto azul, pincel automático 1100p, marcador permanente. 10 desses aqui em 5 dias úteis. E aí? Você tem esse produto para entregar ao seu cliente? Você consegue atender esse prazo? Então, é disso que fala foco no cliente, aumentar a satisfação no cliente. Quais são as estratégias que você tem organizada na sua empresa para aumentar a satisfação do seu cliente? Então, primeiro a gente vai listar e entender todas as necessidades e expectativas do cliente, senão ele vai contratar você ou a sua empresa e vai querer um produto que você não tem. E aí, você vai perder seu cliente, ele vai lá para a concorrência, né? Segundo ponto, é ter um canal de comunicação. Quem é o canal de comunicação que atende o cliente? Será que é o saque? Será que é o processo comercial, processo de venda? Será que é o processo da qualidade? Quem é o canal de comunicação que está pronto para ouvir, lidar com as necessidades e expectativas do cliente, né? Então, precisa ter definido e implementado um canal de atendimento, ou melhor, um canal de comunicação, né? Canal de comunicação. E essa equipe, né, que é responsável pelo canal de comunicação, ela tem que estar o quê? O que essa equipe precisa? Né? Pode ser qualquer pessoa que vá atender o seu cliente? Sim ou não? Não, né? Então essa equipe precisa estar capacitada e o que mais, gente, comprometida. Essa equipe do canal de comunicação, que é a parte
que lida diretamente com o seu cliente, né, com o cliente da sua empresa, precisa estar capacitada e comprometida. E aí, você listou as expectativas e necessidades do cliente. Você fez o canal de comunicação, ouviu o seu cliente, ele fez um pedido, você aceitou o pedido e aí você fez uma entrega. E aí, depois dessa entrega, os requisitos foram atendidos? Será que depois que você atendeu o seu cliente, ele ficou satisfeito? Os requisitos foram atendidos e o cliente ficou satisfeito? Como a gente sabe se o cliente ficou satisfeito, né? A gente precisa de um feedback. Quem é o canal de comunicação? Então, o canal de comunicação ele tem que estar preparado para, primeiro, estar aberto e presente para receber as expectativas, para conhecer as expectativas e as necessidades do cliente, conhecer quais são as dores, quais são as aspirações, o que ele deseja, o que você tem para solucionar o problema do seu cliente, né? Não é isso? Qual é a solução que você tem para o seu cliente? É isso que ele quer, é isso que ele precisa, né? E aí você vai receber um pedido e o cliente vai receber um produto. E aí, depois desse produto recebido, como é a pós-entrega? Como você acompanha a entrega e a pós-entrega? Porque a experiência tem que ser completa, né? Não é só entregar um produto, é ter uma experiência completa. E como é a experiência que você entrega, o seu cliente entrega para o cliente dele? Ele está satisfeito ou não está satisfeito? Então, vamos lá. Nós temos aqui, exemplificando agora, tá? Então, nós temos o pedido do cliente e aí o pedido do cliente é com base naquelas necessidades e expectativas, naqueles requisitos que você já conhece, tá? E aí você vai fazer uma análise crítica do pedido, ou seja, os requisitos desse pedido você tem condições de atender, o seu cliente tem condições de atender, né? Então, análise crítica do pedido, né? Do pedido. E aí, o cliente quer 10 pilotos, pincel atômico 1100p para 5 dias úteis. Você consegue entregar? Eu não tenho estoque. Opa! Então, você não consegue atender o pedido do seu cliente. O que você vai fazer? Vai renegociar? Não, eu tenho estoque e eu vou entregar em 5 dias. Então, você faz a análise crítica do pedido e você coloca lá que você tem condições de atender esse pedido, esses requisitos do cliente. E você ou produz ou você tem estoque, não sei qual será a condição do seu cliente, tá? Então, produzir e entregar. E aí tem o pós-entrega. Como a gente acompanha o pós-entrega? O cliente recebeu o produto, deu tudo certo? Ele ficou satisfeito? Não, Márcia, ele recebeu fora do prazo, recebeu com avaria e ainda recebeu o produto errado. E aí? Será que a empresa está focada em aumentar a satisfação do cliente? Então, essa é a dica aqui. O processo ele precisa estar completo. E quem é o canal de atendimento precisa garantir que esses requisitos de fato sejam atendidos. Processo de vendas, o saque é a porta de entrada. Mas o processo, todas as pessoas da empresa estão envolvidas com foco no cliente. Porque se a produção não produziu, a inspeção não analisou, a expedição ou a logística entregou fora do prazo, é a organização que tem a responsabilidade. Vejam que todas as pessoas precisam estar engajadas e conhecer o princípio do foco do cliente, tá? Então, vejam a importância disso. Pós-entrega, cliente ficou satisfeito? Cliente reclamou. Você está fazendo uma pesquisa, você está acompanhando, fazendo a pós-entrega, né? O que não deu certo?
O que o cliente reclamou? Você recebeu, você acolheu essa reclamação, esse feedback? Como você vai reagir a esse feedback? A empresa tem um sistema de tratativa de não conformidades. Então, vamos tratar essa situação do cliente, porque o nosso foco é aumentar a satisfação do cliente. Então, num próximo pedido, eu não posso cometer o mesmo erro, a mesma falha. Então, se o meu foco é aumentar a satisfação do cliente, a equipe precisa estar engajada para, se uma vez não atendeu o requisito e houve um desvio de requisitos, nós precisamos acolher e tratar e dar devolutiva para o seu cliente. O que foi feito, como você corrigiu, quais são as ações corretivas para isso não voltar a acontecer. Você dá toda essa satisfação para o seu cliente. Vejam que isso é foco no cliente. Caso esse processo não aconteça, nós não temos foco no cliente. Se o cliente reclamou e você nem deu importância, a empresa não tratou na conformidade, não acolheu a reclamação, não deu uma devolutiva das tratativas da não conformidade, ela simplesmente não está focada no cliente. Então, esse ciclo precisa estar completo e todas as pessoas precisam estar atentas e precisam viver de fato esse princípio de foco no cliente.